Bom dia, alunos e alunas, dando continuidade às nossas aulas de biologia, onde a temática geral que está sendo estudada por nós, a química da vida, hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Nós estudamos água, sais minerais, que são compostos inorgânicos, estudamos carboidratos e lipídios, que são orgânicos, e hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Então, o que são as proteínas? As proteínas são moléculas construtoras dos seres vivos. Como assim, professora, construtoras? Porque elas estão, né, dentro das funções, né, que são extremamente importantes. Por quê? Porque ela está na produção de hormônios, na construção muscular, na formação, digamos, plástica que dá sustentação aos seres vivos. Então, a maior parte do organismo vivo, ele é formado de proteínas, né? Se vocês olharem assim do senso comum, o que são proteínas? A gente pensa logo em carne, né? Músculo. Então, exatamente, olha para a gente e olha para outro organismo animal, por exemplo, a maior parte que constitui o seu organismo, o seu corpo, são as proteínas. Então, a definição, né, biológica ou científica para proteínas é que elas são macromoléculas orgânicas. Por que macro? Porque são enormes, são grandes, né, moléculas orgânicas, e elas são formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Então, são vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas, né? Como se fosse um colar de pérolas, certo? Onde cada uma dessa pérolazinha, dessas bolinhas aqui, fossem aminoácido. Então, aqui a gente teria uma proteína, né? É uma macromolécula formada por ligações peptídicas, onde a gente tem vários aminoácidos ligados. Bom, e o que são aminoácidos? Os aminoácidos, gente, eles estão envolvidos na síntese proteica. O que é a síntese proteica? Para que a célula dê origem a outra célula nova, né, perfeita ali, é preciso que o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele chegue lá no trecho do DNA, copie, molde, igual tira um molde de aparelho dentário, copie as informações, né, necessárias e leve até o ribossomo, que é uma organela, e nós vamos estudar depois mais especificamente sobre elas. Leva essas informações e traduz, né, em aminoácidos, cada um, né, cada triozinho, traduz em aminoácidos, e esses aminoácidos formam as proteínas que constituem o ser vivo. Bom, vamos ver o que é mesmo, como que é essa formação de um aminoácido. Bom, um aminoácido, essa molécula aqui é uma macromolécula, né? Ela é orgânica? Sim, porque nós estamos falando, né, da química agora ou dos compostos orgânicos. Então, proteínas são formadas por aminoácidos que se ligam em ligações peptídicas. Bom, é uma cadeia carbônica, tem 2 carbonos envolvidos, por isso a gente fala que é um composto orgânico, tá? E de um lado você tem um grupo chamado amina. Amina é formado pelo nitrogênio e 2 hidrogênios, é um grupo amina, e um grupo carboxila, que é esse outro lado aqui, que é COOH. Então, os aminoácidos, por isso esse nome, aminoácidos. Tem uma parte que é amina, formado por NH2, e a outra parte que é ácida, que é uma carboxila, né, formado por COOH. E aqui embaixo a gente está vendo um Rzinho. Esse Rzinho aí é o que nós chamamos de radical. Esse radical, ele muda de aminoácido para aminoácido, ou seja, cada um tem um radical diferente que se liga para dar origem a um aminoácido específico. Bom, no nosso organismo nós temos cerca de 20 aminoácidos
que vai se recombinando, formando proteínas diferenciadas. Bom, alguns desses são considerados aminoácidos essenciais e outros são considerados aminoácidos não essenciais. Bom, e o que isso significa? Os aminoácidos não essenciais ou naturais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir por ele mesmo. Mas os essenciais são aqueles que nós só adquirimos pela ingestão de uma dieta balanceada, rica em alimentos que contenham esses aminoácidos. Outra coisa interessante para a gente falar as funções no nosso organismo dessas proteínas, que são essas macromoléculas essenciais, né, formado por vários aminoácidos. Essas proteínas têm diversas funções no nosso corpo. Então a gente vai ver algumas. Função estrutural. Então, estrutural está na estrutura. Imagine aí você construindo uma casa. O que a estrutura dessa casa tem? Tem ferro, cimento, tijolos, então a base. Então, as proteínas estão ali na base de algumas coisas importantes do nosso organismo, né, do nosso corpo. A função estrutural está exatamente ligada à produção de colágeno e de queratina. O colágeno, gente, está junto com os nossos músculos, ele dá vitalidade à pele. Vocês sabem que a pele reveste todo o corpo, né, do organismo. É o maior órgão que existe no corpo humano, por exemplo, e ela precisa ter vitalidade, né? E o que faz a pele ter essa vitalidade é o colágeno, certo? A queratina está envolvida no cabelo, nas unhas, o colágeno também ajuda na cicatrização, nos movimentos musculares. Então, nossa movimentação, ela está intimamente ligada com a produção de colágeno. Tanto é que com o envelhecimento, se a pessoa não tem uma reposição, uma dieta coerente, aí ela vai faltar colágeno, vai ter dores nas articulações, alguns problemas relacionados aí à musculação, né, deficitária de colágeno. Bom, função também de transporte. Então, na membrana celular, quando a gente estudou lipídios, nós falamos que a membrana celular, ela tem uma bicamada fosfolipídica, que são fósforos ou fosfatos, mais os lipídios, que são as gorduras. E nessa bicamada, né, da membrana celular, que reveste a célula, que protege a célula, nós temos lá algumas proteínas encaixadas que vai facilitar a entrada de sais minerais dentro da célula, de água, entradas e saídas desses sais, né, desses compostos inorgânicos dentro da célula. Então, as proteínas têm essa função de transporte ali na membrana celular. Outra coisa, o transporte de gases. O que são os transportes de gases? Gás oxigênio, que é o gás essencial para a vida, e o gás carbônico, que é o resultado da respiração aeróbia. E nesse resultado da respiração aeróbia, onde nós consumimos oxigênio, nós liberamos automaticamente gás carbônico. Quem faz esse transporte é uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína existe no sangue, se liga ao ferro, que é um sal mineral, e esse ferro, junto à proteína hemoglobina, ele leva o oxigênio para todas as células e recolhe o gás carbônico, trazendo para ser expelido na respiração. Outra função importante das proteínas, ela está intimamente ligada com a proteção. O que eu chamo de proteção? Proteção, gente, é a imunidade, a imunidade do corpo. Então, essas proteínas, elas estão intimamente ligadas
a reação que o corpo tem, né, que o nosso organismo tem, quando ele é invadido por agentes estranhos, por antígenos. Esses antígenos, por exemplo, podem ser agentes infecciosos, bactérias, vírus. E essas bactérias e vírus, quando chegam no nosso corpo, automaticamente existem proteínas que vão reagir, né, buscando aí aumentar a nossa imunidade para combater esses agentes estranhos. E essas proteínas são chamadas de anticorpos. Outra função importante. Então, além dessa função, né, protetora na produção de anticorpos, que o organismo reage a agentes estranhos, como eu havia dito, nós temos também a função contrátil. O que é essa função contrátil? Está ligada, gente, à movimentação muscular. Então, nós temos dentro dos nossos músculos duas proteínas chamadas actina e miosina. A actina e miosina está no contrair e descontrair dos músculos. Então, isso dá a movimentação muscular dos organismos, né, animais. Então, uma coisa para vocês lembrarem aqui, ela funciona até mesmo alguns minutos após a morte, que são aqueles impulsos nervosos. Então, por exemplo, quem já viu uma pessoa matando uma galinha para poder fazer uma comida, assim que mata a galinha, ela imediatamente ali, ela ainda dá uns impulsos, né, como se ela estivesse viva. Na verdade, são essas duas proteínas que existem nos músculos, né, da carne ali, que chamada miosina e actina, que dão esses impulsos, essa movimentação aí. Então, vimos aí também que as proteínas, elas têm função contrátil, né? Ela está ali ligada à movimentação muscular, ok? Outra coisa, função regulatória. Outra função das proteínas no nosso organismo é uma função regulatória. Está na produção de hormônios. Hormônios que atuam aí regulando algumas atividades. Por exemplo, nós ingerimos uma dieta alimentar ali rica em carboidrato. Carboidrato a gente sabe que é glicídio, açúcar. Então, quem é que vai atuar quebrando esse açúcar no nosso corpo? É um hormônio, que é uma proteína, né, chamada insulina. Então, a insulina é uma proteína hormonal que atua quebrando o açúcar no nosso sangue, reduzindo aí os níveis glicêmicos. Então, a gente está vendo que as proteínas têm função estrutural porque está na produção de colágeno, né, de queratina, que é importante aí para o crescimento do corpo, para o revestimento desse corpo e proteção, né? Transporte, tem função de transporte pela membrana, controlando o que entra e o que sai de dentro das células. Também o transporte de gases, levando o oxigênio para todas as células e trazendo o gás carbônico, né? Função de proteção, de aumento de imunidade, né? Quando produz anticorpos. E função regulatória, quando produz esses hormônios que atuam aí no metabolismo, né? Quebrando algumas outras substâncias. A gente também tem, além dessa insulina, atuando no metabolismo, algumas proteínas conhecidas como enzimas. Então, as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, o que são enzimas? São proteínas que atuam, né, catabolizando ou quebrando moléculas complexas em moléculas mais simples. Então, a gente tem várias proteínas no nosso corpo que tem função enzimática. Tem a tirosina, tem a PAH, né? A PAH, ela quebra um aminoácido chamado fenilalanina, que é um aminoácido, né, considerado essencial. E se a pessoa tem uma deficiência nessa enzima, né, PAH, que deveria quebrar a fenilalanina, metabolizar essa fenilalanina em nosso corpo, a pessoa pode ter uma doença chamada
PKU ou fenilcetonúria, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Mas vamos aqui então olhar também que as proteínas, dependendo do pH do meio, né, se o pH é ácido ou básico, ou seja, se o ambiente está ácido ou não, ou a temperatura, se aumenta ou reduz a temperatura, né? Isso também altera a função dessas enzimas, dessas proteínas. Então, olha só, quando você coloca um ovo, por exemplo, né, para cozinhar, ele natural, você vê como que a clara a gema né? Você tem que ter bastante cuidado para não quebrar ali a película que envolve a gema. Mas se você coloca para cozinhar, ele sofre um processo de desnaturação. O fio do cabelo, quem tem um cabelinho cacheadinho, né? Se você pegar uma chapinha, então a temperatura está bem alta e você passar pelo cabelo, automaticamente você vai desnaturar. Você vai deixar, o cabelo vai deixar de ficar natural para ficar ali alisado. Então, esse processo de desnaturação também acontece quando a gente faz ali uma escova no cabelo. Por quê? O cabelo natural, que ele está cacheado, sem a escova, sem a chapinha, está revestido ali de queratina e tudo, dando ele aquele visual mais natural dele. E se você usa ali uma temperatura elevada, você vai ter, então, uma desnaturação. Então, acontece isso com carnes, com ovos, né? Que a temperatura vai alterar, então, a atividade e a forma como as proteínas se apresentam. Bom, as proteínas podem ser classificadas em primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Uma proteína, ela é primária quando ela tem uma estrutura mesmo de ligação de vários aminoácidos. A estrutura secundária, ela agora já forma uma hélice, como se ela tivesse, né, bem enroladinha ali, assim, numa espiral, parecendo uma mola, né, que tem no coxinho da bicicleta. Então, a primária tem uma ligação, né, de vários aminoácidos. A proteína secundária é em forma de hélice ali, né, parecendo uma mola helicoidal. Temos a proteína terciária, ela parece com uma imagem em 3D. É como se ela tivesse bem emboladinha ali, ampliada, né? Que ela tivesse uma imagem 3D. E várias, né? Uma imagem 3D, uma imagem diferenciada, meio que embolada. E a quaternária são vários novelinhos diferentes de proteínas juntas. Então, as proteínas, elas podem, de acordo com a sua complexidade, se apresentar, né, de diferentes estruturas, ou primária, ou secundária, ou terciária, ou quaternária. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns aminoácidos naturais ou não essenciais, que são aqueles que o nosso organismo produz. Por exemplo, esses aminoácidos não essenciais, nós temos aí a alanina, a arginina, o ácido glutâmico. Então, existem vários, né, que não são considerados essenciais. Esses não essenciais, o nosso organismo consegue produzi-los. Então, eu vou falar um pouquinho, se vocês perceberem, quase todos terminam em nina. Alanina, arginina, fenilalanina, citosina. Então, são nomes muito parecidos. O alanina, né, ajuda a metabolizar a glicose, fortalece o sistema imunológico. A arginina ajuda na cicatrização de feridas, porque atua ali dentro da produção do colágeno, né? E onde a gente pode encontrar alanina? Mandioca, milho, beterraba, feijão. E a arginina a gente acha em feijão preto, coco, queijo, castanhas, amendoins,
Bom, nos aminoácidos essenciais que são adquiridos através da dieta alimentar, nós temos alguns importantes, né? Por exemplo, aquele que está na formação de um hormônio chamado serotonina. Serotonina é aquele que controla o nosso nível de humor, felicidade, alegria, diminui os níveis de estresse, para a gente não vir a ter uma depressão, né? Desenvolver uma ansiedade. Então, um aminoácido que atua na produção da serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, né? Que dá uma sensação de alívio, né? De saciedade da fome, é o triptofano. O triptofano, gente, ele é importantíssimo, né? Porque ele atua aí produzindo esse hormônio que vai dar essa sensação de bem-estar no nosso cérebro. Ele vai estar onde? Ó, banana. Então, a banana, ela tem triptofano, ela tá ali atuando no nosso humor. Quem come banana é mais feliz, diminui o risco de desenvolver estresse, depressão. Abacate, amendoim, carne de frango, ovo, queijo, né? Alguns laticínios. Também tem, gente, a treonina. Treonina está ali na produção de colágeno, no aumento de imunidade, ajuda no crescimento, desenvolvimento muscular. Onde eu vou achar isso? Aquela carne de soja que na merenda escolar mistura ali no arroz com frango, que alguns alunos até não gostam da carne de soja. Essa carne de soja, ela é importante justamente, né, para poder repor no nosso organismo esse aminoácido chamado treonina, né, que é um aminoácido que atua ali aumentando o sistema imunológico, na produção de colágeno, né, no crescimento e tal. Outro importante é o fenilalanina. O fenilalanina, ele está em todas as carnes, fígado, vejamos aqui, castanha, açaí que vocês gostam tem fenilalanina, refrigerantes diet, porque o açúcar artificial, que é o adoçante chamado aspartame, tá na produção desses refrigerantes diet, leite, seus derivados, ovos e o fígado. O fígado é riquíssimo também nessas proteínas. Então, sobre a fenilalanina, eu gostaria de dizer que quando vocês nasceram, provavelmente a mãe de vocês fizeram o teste do pezinho. É um teste que tira uma gotinha no calcanhar do bebê e esse sangue é examinado, só pode ser feito até o 7º dia de vida para ter uma melhor precisão. E esse sangue ele é examinado. Nele pode ser detectadas várias doenças, inclusive a fenilcetonúria ou a PKU, que é a sigla inglesa da fenilcetonúria. O que é essa doença? Então, por exemplo, tem pessoas, crianças que nascem com uma deficiência numa enzima, que é uma proteína, PAH, que atuaria no organismo, quebrando a fenilalanina para que ela não fique em níveis elevados no sangue, assim como o açúcar, né? Que a insulina não quebra o açúcar, né? A glicose, para a pessoa não vir a desenvolver diabetes. Então, a PAH é a enzima que quebra a fenilalanina, que é esse aminoácido importante para o crescimento, mas e também para o desenvolvimento de produção de neurotransmissores. Então, quando a pessoa não tem essa enzima para quebrar a fenilalanina, ela vai acumulando no organismo, acumulando, e a criança pode ficar débil mental, não desenvolver a voz, não caminhar. Então, e isso pode ser detectado pelo teste do pezinho. Bom, uma coisa assim importante que eu gostaria de destacar para finalizar a nossa aula. Um prato de arroz com feijão, que é um prato típico brasileiro, ele é o mais rico e completo prato composto por proteínas. As proteínas que não tem no feijão, tem no arroz.
É claro que eu não vou exagerar, o excesso não é saudável, mas se você come uma concha de feijão com 3 de arroz, você não precisa de carne, de um ovo, por quê? Porque esse prato de arroz e feijão, ele já completa outras proteínas. Mas aí é claro, se você tiver o arroz, o feijão, um bife ali, qualquer tipo de carne, principalmente o fígado, né, que ele é o mais rico alimento, fígado de boi, ou um ovo, você tem ali um prato riquíssimo em proteínas. Lembrando que as proteínas são essenciais, elas atuam no crescimento, nessa função plástica de desenvolver o corpo, né, locomover, a imunidade, então sensações de bem-estar, de diminuição de níveis de estresse. Então as proteínas são extremamente importantes. Bom, no mais, leia o capítulo, né, sobre proteínas no nosso livro didático. Também faça a anotação do mapa mental com as principais características no seu caderno. E na atividade eu vou colocar umas questões pontuais e vou pedir para vocês pesquisarem algumas outras coisas para complementar o estudo sobre as proteínas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até lá!